Agora, sim, bom dia a todos. Eh, Vamos dar continuidade aí ao 9º Congresso Brasileiro da Sociedade da Informação. Primeiro, eu gostaria de fazer os agradecimentos ao professor Marco Antônio Barbosa, aos coordenadores do evento, ao professor Germano André Schwartz, professor Dr. Manuel Furriela e o professor Roberto Senise Lisboa. Me chamo Pedro Henrique Benato. Vamos falar agora sobre a responsabilidade das plataformas de distribuição de aplicativos. A exposição será feita pelo professor Augusto Tavares Rosa Marcassini. Ele é mestre, doutor e livre-docente pela Universidade de São Paulo, e a debatedora, a professora Grace Patrícia Fuller, mestre e doutora pela Pontifícia Universidade Católica e pós-doutora pela Universidade de Navarra. Bom dia, professor. Bom dia a todos. Como também co-organizador do evento, eu gostaria de externar aqui meu pedido de desculpas a todos. Nós tivemos um problema de comunicação com o professor Demócrito Reinaldo Filho, que faria a palestra remotamente. Normalmente, costumo dizer que se há uma certeza na tecnologia é que ela um dia falha, né? E não sabemos até que ponto também isso pode ter sido uma consequência aqui dos eventos que nós já experimentamos na sexta-feira, né? De maneira que venho aqui apresentar a vocês uma outra opção. Desculpe que ao presidente da mesa, nós combinamos de conversar com vocês um pouco a respeito até de um tema que tem uma relação muito grande com o incidente, né, de sexta-feira, né, já que entrou na pauta do dia das notícias esses temas relacionados às invasões, ao sequestro, ao ransomware. Então, estou aqui me desculpando aos senhores. Né, nós vamos fazer uma pequena alteração neste nosso cronograma e proponho a vocês uma discussão geral aqui sobre um tema que me é bastante caro, já de mais de uma década, não é? Uma das primeiras questões relacionadas ao direito da informática, essa relação entre direito e informática, como eu prefiro às vezes chamar, se iniciou com uma preocupação minha com esses sistemas relacionados à privacidade, à segurança de dados, à segurança da informação, e inevitavelmente isso adentra uma questão não muito palatável, quer dizer, não muito fácil para o operador do direito, ou diria até mesmo para a sociedade em geral, que é compreender um pouco a tecnologia e compreender um pouco, inclusive, o que é a tal da criptografia, que com o tempo tem sido cada vez um dado ou uma informação, um conhecimento menos nebuloso, né? Há 15 anos atrás, falar em criptografia era uma coisa que parecia um pouco de um misto de filme do James Bond com futurismo, mas hoje creio que é um fato que está bastante presente na vida de todos, inclusive para quem advoga regularmente no contencioso, já se acostumou, não é, a ter lá o seu token, a sua chavinha. Então, gostaria de, como substituição da apresentação do professor Demócrito Reinaldo, fazer algumas considerações a respeito desse tema e mais uma vez, insistindo em pedir desculpas aos senhores por essa substituição. Então, vejam, temos alguns fatos novos, nascidos da sociedade da informação. Eu costumo dizer que nossa sociedade da informação não exige necessariamente novos ramos do direito, né? Eu tenho já há bastante tempo feito uma crítica com esta ideia de que temos ramos novos do direito, porque o que, na verdade, nós temos são novos fatos, novos contornos dos fatos, peculiaridades novas nos fatos cotidianos da vida, mas que esses fatos, de alguma maneira, são tematicamente associados aos ramos tradicionais do direito. Quer dizer, o que eu tenho dito já há muito tempo é que, de algum modo, todos precisariam compreender os fatos e, evidentemente, esses novos fatos, isso não é novidade ao longo da história, novos fatos sempre exigiram novas normas, né? Outra coisa é dizer que há um novo ramo do direito com pertinência temática, porque, na minha concepção,
nós vamos, na verdade, encontrar um direito penal da informática, um direito processual da informática, um direito obrigacional da informática. Quer dizer, a informática permeia todos os ramos do direito, de modo até que cheguei a arriscar aí uma espécie de definição aí sobre o que seria o direito da informática, já num trabalho que fiz há alguns anos, no sentido de dizer que é um ramo interdisciplinar, né, que relaciona todos os ramos do direito com as novas tecnologias, com os fatos novos trazidos pelas tecnologias. Então, vejam, é necessário compreender esses fatos. E compreendê-los de alguma maneira importa em compreender a tecnologia. Eu sei que isso é chato, mas crianças já estão começando desde cedo a compreender como usar computador, como as coisas operam, mas é algo até mais relevante do que isso, ou mais profundo do que isso. O cidadão do século XXI precisa, de alguma maneira, entender alguns meandros um pouco mais internos da tecnologia, né? É terrível falar isso, né? Há uma blague bastante conhecida que diz que, né, costuma se perguntar no primeiro ano de direito, né, por que o aluno veio fazer direito. Ele diz: é porque eu não gostava de matemática, porque eu não gostava, né, destas outras ciências exatas todas, então é por isso que eu vim aqui. Eu não sei nem o que se estuda aqui no curso de direito ainda, mas eu não quero ver matemática na minha vida. Infelizmente, é uma realidade que precisa, de alguma maneira, ser acomodada, né? A percepção que o cidadão deve ter da sociedade em que vive hoje envolve compreender, né, como as coisas funcionam. No mundo físico, bem ou mal, sabemos como as coisas funcionam, né? Ninguém assina folhas de papel em branco, né? Ninguém passa cheques assinados em branco, às vezes passam, né? Deixam lá com a mãe, com o filho, né, para pagar uma conta, faziam isso, mas sabemos os riscos dessas atividades todas. Agora, qual, né, o risco inerente a lidar com a informática, com essas conexões todas? Vimos aí na brilhante exposição do professor Luiz Fernando os riscos todos envolvidos nesses contratos, entre aspas, não é, gratuitos, né? Há toda uma utilização dos nossos dados e sem que nós tenhamos como compreender ou como limitar, né, o que está sendo feito com eles. Enfim, digo a vocês aí que é necessário conhecer alguns detalhes até mesmo técnicos de funcionamento. Eu tenho insistido muito nessa tecla, fui presidente da Comissão de Informática, hoje a comissão é presidida aí pelo professor Luiz Fernando, que nos apresentou. Presidi essa comissão por 3 gestões seguidas, sempre tentávamos aqui, né, usando o peso da OAB, esclarecer, tentar fazer com que as pessoas compreendam que é importante entender um pouco detalhes mínimos que sejam, né, do funcionamento da tecnologia, até como, não é, uma necessidade do cidadão, né? Assim como as pessoas, se voltarmos no tempo, né, as pessoas aí há 100 anos atrás não precisavam ter carteira de motorista, não precisavam saber controlar um automóvel, não precisavam saber, né, fazer funcionar um aparelho de DVD, enfim, viver em sociedade está se tornando, sem dúvida, cada vez mais difícil e mais sofisticado. Vejam, eu trago para vocês aqui uma frase, vou me permitir lê-la, né, que é muito expressiva. Eu fiz uma tradução livre, esse livro está em português, mas, né, não sei se as palavras da versão em português são exatamente essas, não deve haver grande diferença no sentido, né? É um livro já dos anos 90, de Carl Sagan, acho que é conhecido de todos, um brilhante cientista, astrônomo, e diz, né, no seu livro, ele diz nesse livro sobre o mundo, o mundo assombrado por demônios, que nós organizamos uma civilização global em que os elementos mais importantes, o transporte, comunicações e todas as outras indústrias, a agricultura, a medicina, a educação, entretenimento, proteção ao meio ambiente e até mesmo a relevante instituição democrática da eleição, dependem profundamente da ciência e da tecnologia. E também organizamos as coisas de modo que quase ninguém entenda de ciência e tecnologia. Então, ele diz que essa é uma receita para o desastre. Podemos deixar isso de lado por algum tempo, mas mais cedo ou mais tarde, esta mistura explosiva de ignorância e poder vai explodir na nossa cara. Então, ele expressa no livro uma preocupação, o livro todo é permeado por questões como essas, ele expressa uma preocupação com esse contexto, né? Tudo depende de tecnologia,
Lembro aí, né, algo que não teve a consequência anunciada na época, mas aquele bug do milênio, para quem não é um pouquinho mais velho, né, havia o risco, né, das coisas darem completamente errado. Né? Não deu, né? Felizmente não deu. Mas vejam aí o impacto que tivemos na sexta-feira. Esse impacto poderia ter sido minimizado em razão de uma série de precauções que as pessoas poderiam tomar. Né? Veja, a precaução mais simples, mais óbvia, e que fala-se nisso, eu como uso computador já desde muito tempo, fala-se nisso desde sempre, fazer backup. Né? Quer dizer, o uso de informática é essencialmente algo que pode dar erro. Na tecnologia falha, como eu comecei aqui explicando a vocês, se há uma certeza sobre a tecnologia, é que a tecnologia falha. Eu já, na minha experiência docente, já tive... Né, às vezes temos alunos ali menos confiáveis, mas tive situações de alunos que me diziam lá nas vésperas ali do final do ano que perderam o seu TCC, né? E perderam mesmo, porque ele, felizmente, era um desses alunos corretos, bem interessados, que me mandavam o seu TCC regularmente, né? E eu tinha, né? Eu guardava. Eu falei, não, a sua cópia está aqui. Então, o aluno passou o ano fazendo um TCC, há um mês da entrega, o notebook dele deu um tilt qualquer ali, e ele apagou os dados e não tinha cópia. Quer dizer, então, falando aí de jovens ainda, né, que, apesar de estarem desde tenridade usando os celulares, eles ainda não se adaptaram com práticas corriqueiras, essenciais, né, para o uso da informação, né, da manutenção de cópias, porque desde sempre houve, né, a invasão dos sistemas, vírus não é uma novidade de sexta-feira para cá, esse vírus traz algumas novidades, eu quero comentar isso com vocês, mas isso não é uma novidade. E, essencialmente, a máquina quebra. Né? Um disco rígido, às vezes, né, para de funcionar por fadiga, depois de 2, 3, 4 anos de muito uso. Notebooks, mais ainda, porque eles são chacoalhados, são levados daqui para lá, de vez em quando caem no chão. Então, essa relação, não, com a tecnologia que talvez precisasse ser um pouco mais compreendida, e especialmente os outros riscos todos. Né? Agora, veja, estou falando de um exemplo que não é a tragédia da humanidade, não é a tragédia daquele aluno que perdeu o seu trabalho. Fico imaginando o que seria perder uma tese de doutorado, de mestrado, às vésperas da entrega, um trabalho às vezes muito mais denso, né? Bastaria aí ter feito algumas cópias, esse risco não ocorreria. Mas imaginem aí o risco que isso pode causar para a própria sociedade. Né? Como quando se fala em controle de energia, né? A energia toda, as indústrias, as hidrelétricas, as geradoras de energia nuclear, ali estão tudo hoje no mundo, de alguma maneira, é organizado, é gerenciado por um computador que, por sua vez, é gerenciado por um software. Né? Então, essas preocupações devem ser cada vez mais presentes na nossa vida. Então, veja, eu cito aqui 3 fatos interessantes relacionando a segurança da informação e, né, as nossas discussões aqui. Nós tivemos um atentado nos Estados Unidos, nós não, felizmente, foi eles que tiveram, né? Houve um atentado nos Estados Unidos e que se apreendeu o celular do criminoso, do terrorista, enfim, e era um celular da Apple, era um iPhone, e houve uma batalha longa nos Estados Unidos entre o FBI e a Apple, já que o FBI queria que a Apple fornecesse, né, meios de acessar os dados, porque esses dados estavam protegidos, estavam criptografados. Isso suscitou uma disputa entre as duas entidades, que, no fim, pelo que acompanhei das notícias do jornal, foi resolvida de uma maneira mais simples. Né? Não entramos em grandes discussões político-jurídicas, porque o FBI desistiu da questão, dizendo ter conseguido, por si, acessar os dados. Veja, essa questão suscitou, de um lado, por parte da Apple, a ideia de que é necessário preservar a privacidade, preservar a segurança dos usuários. Se o sistema tivesse alguma porta traseira, tivesse alguma maneira de permitir acesso indevido, esse acesso poderia ser explorado por outros. Né? Não sabemos
né, não foi divulgado pelo menos, o que o FBI encontrou, que caminho ele encontrou para invadir. Mas, de alguma maneira, né, pensando, relacionando isso com o Intem 3, que já está ali, já vamos falar nele, essa mesma maneira que o FBI encontrou para invadir o aparelho da Apple pode ser futuramente ainda explorada por alguém. Porque foi precisamente o que aconteceu no ataque de sexta-feira. Havia uma falha, né, já me permito, depois falo da questão do WhatsApp, né, essa falha, que aparentemente vem de sistemas da Microsoft há décadas, né, a falha teria sido descoberta porque a comunicação, alguém deu essa informação, ou a Microsoft descobriu isso e providenciou uma correção que estava disponível, não há muito tempo, mas se não me falha a memória, em março ou abril, né, a Microsoft disponibilizou uma atualização. E aí vem a pergunta, quer dizer, quem se preocupou com essas atualizações de segurança? Né? Quem atualizou seus computadores com os patches, com os arquivos novos, né, com os executáveis novos de sistema, que estariam imunes, ou teoricamente, né, estariam imunes a essa falha? Aparentemente, boa parte, né, pelo volume do ataque, podemos ver que boa parte das pessoas e organizações, o Tribunal de Justiça de São Paulo teve invasões, então isso não foi só notícia, eu tenho confirmação de pessoas que trabalham em gabinetes, e que apareceu mesmo ali aquela telinha pedindo o resgate pelos dados. Então, grandes organizações sofreram, né, esse ataque, que poderia ter sido evitado se o sistema estivesse atualizado. É uma atualização que é gratuita, inclusive, né? Atualizações de segurança que são todas gratuitas. E, por sua vez, esta falha era conhecida já da NSA, da National Security Agency, que é a agência de espionagem americana, uma das agências de espionagem americana, que é a mais relacionada com a segurança da informação, com informática. Então, aparentemente, a NSA já teria conhecimento dessa falha há mais tempo, guardou essa informação para si, para se aproveitar, né? Sabe-se lá se a Coreia do Norte usa Windows, né? De repente eles estão invadindo, né, os sistemas operacionais do rapaz lá há bastante tempo. Mas vejam que esse tema, que talvez tenha sido encarado pela NSA como uma vantagem de segurança nacional, provocou o que provocou na sexta-feira. Não se sabe ainda qual foi a dimensão do prejuízo econômico que a economia mundial sofreu, que as empresas sofreram, ou serviços públicos relevantíssimos podem ter sofrido. Consta que os hospitais, o National Health Service da Inglaterra, o grande sistema público de saúde da Inglaterra, sofreu, né, ataques também, teve que paralisar alguns serviços. Consta que parece que o nosso INSS também sofreu algum tipo de serviço. Então, se esses vícios, se esses defeitos tivessem sido prontamente comunicados por quem os descobriu, essa atualização poderia estar disponível há mais tempo. Mas uma agência de segurança resolveu guardar para si essa informação como um dado estratégico, né? E, ao vazar a informação, nós também não sabemos se alguém outro, veja, porque se alguém descobriu a falha, é possível que outro descubra. Quer dizer, a lógica nessas comunidades de segurança da informação é essa, né? Quando um hacker, uso hacker sempre na expressão original da palavra, quer dizer, como um profissional, como alguém com grande experiência em informática, né? Então, só para abrir esse parênteses aqui, a imprensa que depois acabou deturpando a expressão hacker, né, usando-a no sentido de cracker, né? Então, há comunidades de hackers, nesse sentido, que pesquisam, que tentam realmente testar a segurança de sistemas, e quando descobrem essas falhas, há uma ética em torno disso, de comunicar ao fabricante do produto, né? E depois publicar. Primeiro comunicam, depois de algum tempo eles realmente publicam, porque há uma visão interessante, não é, de que a publicação dessas vulnerabilidades tanto pressiona o fabricante a consertá-las, como, de algum modo, também pressiona, dá ciência aos usuários dos riscos que estão correndo. Por quê? Se aquelas pessoas que não vão fazer nada, não vão cometer nenhum crime, descobriram essa falha, outros, igualmente, podem ter descoberto. Então, a ideia sempre de se divulgar falhas informáticas tem esse significado. Às vezes parece, está divulgando, vai ensinar o criminoso a fazer. Será que o criminoso já não sabe como fazer?
Se aquelas pessoas descobriram, outros que estão ali pensando em ganhar dinheiro com fraudes, essas pessoas talvez tenham descoberto a falha até antes, né? Então, normalmente, há essa prática de se comunicar essas falhas, de se tornar públicas, sempre com alguma antecedência, informando o fabricante para que ele tenha algum tempo de consertá-las antes que a informação seja publicada. Mas essas agências de segurança guardam para si essa informação. Então, relacionando aí o terceiro item com o primeiro, quer dizer, fica agora a dúvida se, né, essa informação que o FBI tem de como explorar, como acessar os aparelhos da Apple, o iPhone, se essa informação amanhã não pode ser o volume 2, aí, o retorno, né, para usar essas expressões do filme, né, quer dizer, ataque cibernético 2, o retorno, a tragédia. Tá, né. Com relação ao WhatsApp, nós estamos aqui vivendo uma discussão longa, né? Veja, a respeito da necessidade do WhatsApp fornecer dados, a empresa alega que esses dados são criptografados na ponta, que ela própria não guarda essas mensagens. Enfim, a minha discussão aqui, eu uso o WhatsApp aqui como exemplo, porque a minha discussão aqui, na verdade, é falar da criptografia que está envolvida nesses sistemas, né? Uso o WhatsApp mais como exemplo, não é meu interesse dizer se ela tem razão ou não tem razão, não conheço, né, os fatos detalhados da causa, sempre é bom alvitre, não é, o advogado não comentar casos concretos sobre os quais ele não tenha conhecimento profundo dos fatos e do que está nos autos, mas todos conhecem esse fato. Quero crer que não está para vir, vai ter uma audiência pública no Supremo para se discutir essa questão, se é obrigado a dar dados, não é obrigado a fornecer os dados, mas cito o aplicativo simplesmente porque é um aplicativo que implementou, né, criptografia nas pontas. Então, não é uma proteção que é feita via servidor central do sistema. O dado sai criptografado do seu aparelho, né, e chega criptografado no aparelho do outro, de maneira que quem intercepte essa informação não teria acesso a ela, incluindo a própria empresa que hospeda o serviço. Então, há essa questão, será, né? Será que alguém pode oferecer isso? Como que uma empresa oferece uma segurança, não é, inabalável, indecifrável como essa? Então, veja, só para ilustrar aqui, vamos passar, esse aqui é uma noticiazinha sobre a Apple. Então, houve uma discussão jurídica, né? A Apple levantou a seu favor a primeira emenda dos Estados Unidos, da Constituição americana, e, como eu disse, essa questão se resolveu porque o FBI desistiu da questão, desistiu da discussão, porque disse ter descoberto meios técnicos de invadir o sistema. Estamos aí com essa notícia do Supremo, que está convidando especialistas para discutir o WhatsApp, enfim, está na pauta de discussão que decisão vão tomar sobre essa questão. E aqui a notícia recentíssima desses cyberataques, dos ciberataques que afetaram empresas, órgãos públicos, não só no Brasil, mas todos estão bem cientes dessa notícia no mundo. Então, vejam, uma questão que sempre é levantada é a de proibir a criptografia. Então, se falarmos com os órgãos de repressão ao crime, já não é uma crítica, evidentemente o crime precisa ser reprimido, precisa ser combatido, a sociedade não pode tolerar também o ilícito. Entretanto, proibir criptografia talvez seja algo absolutamente inefetivo, ineficiente, improvável, eu diria, não é? E é nesse sentido que digo, é importante compreender um pouco o que é isso, do que nós estamos falando. Eu citei aqui uma frasezinha de Phil Zimmermann. Phil Zimmermann foi um ativista, posso chamá-lo assim. Se tornou depois um grande empresário, mas nos anos 90 era um profissional de tecnologia da informação, um ativista preocupado com privacidade, estava preocupado com os rumos que a legislação norte-americana tomava nesse sentido, inclusive na época, uma questão que até sumiu, né? Queriam implantar nos celulares um chip próprio de criptografia, que evidentemente tinha lá portas traseiras, né? Não sei se conhece a expressão porta traseira. Porta traseira é uma expressão da segurança da informação que indica realmente uma porta dos fundos, um caminho pelo qual a autoridade ou alguém que tenha a chave dessa porta possa entrar tranquilamente nos sistemas e sem dificuldade. Ou alguém que fez o sistema, né? Então sempre se questiona a segurança de sistemas informáticos, se aquele que fez o sistema não deixou portas traseiras, portas que só ele tem a chave para poder entrar e sair livremente do sistema. Então, havia essa discussão, né,
e sempre há, né, uma discussão que vai e volta, de se implementar portas traseiras nos sistemas que permitam o acesso pela autoridade. E, nessa ocasião, Phil Zimmermann desenvolve um software, uma novidade para a época, um software de criptografia, e deu de graça na internet, né? Até foi o meu primeiro contato com esse tema, com criptografia. E chegou a ser processado, né, por violação de leis militares dos Estados Unidos, né? A criptografia se encontrava, na época, entre os armamentos, vejam só a importância do tema, entre os armamentos de exportação proibida, juntamente com mísseis balísticos, com aviões, etc., estavam lá os produtos de criptografia. E, no final, o processo não deu em nada, ele se tornou quase que Phil Zimmermann, né, se tornou quase que um ícone, um símbolo desta luta de direitos civis na internet, de proteção à privacidade e de um direito, por dizer assim, um direito de usar a criptografia. Então, ele usa aquela frase, quer dizer, desculpem, acabei virando o slide, mas se a criptografia for tornada fora da lei, só os fora da lei terão criptografia. Vejam, é uma frase de uma percepção mediana, não é? Não talvez óbvia, mas é uma percepção que seria necessário desenvolver. O que se tem por trás daquela frase? Veja, se dissermos que a criptografia não pode ser usada e é proibida, as pessoas que cumprem a lei não vão utilizá-la. Mas aquele que pretende cometer um crime e se valer da criptografia para ocultar o crime, não vai se intimidar com essa proibição. Então, é importante nós, da área jurídica, nós compreendemos o significado de proibições. Quer dizer, às vezes as proibições não dão o resultado esperado. A criação de regras excessivas ou de proibições excessivas muitas vezes produz exatamente o resultado inverso. Então, isso não é novidade para o direito, para a sociologia do direito. O que é importante é enxergarmos isso neste mundo digital e enxergarmos isso em contato com esses fatos modernos da vida. Então, ele fazia essa afirmação, quer dizer, se tornarem fora da lei a criptografia, os senhores aqui, todos cumpridores da lei, não vão querer ser processados criminalmente por porte, vai ser quase como porte de droga. Se eu tiver um produto criptográfico aqui no meu computador, eu estaria cometendo um ilícito. Um ilícito certamente de difícil persecução, como vasculhar, como localizar os violadores desses ilícitos, mas quem cumpre a lei vai querer ter a consciência tranquila e não vai utilizar os produtos criptográficos. Mas, evidentemente, um contrabandista, um traficante de drogas, um traficante de armas, gente que está cometendo crimes muito mais graves, sujeitos a penas muito mais elevadas, não vão ter medo nenhum de violar mais essa regra. Então, essa é a percepção, essa é a afirmação, essa é a crítica que fazia Phil Zimmermann lá nos anos 90 com essa frase. Então, veja, para falar alguma coisinha sobre criptografia, também é um tema que, como eu disse, já não é estranho de todo mundo, todos passamos a usar esses tokens de assinatura, mas ainda parece ser algo moderno. Quer dizer, a criptografia entrou na vida de muita gente, essas expressões, exceto aí por charadas de palavras cruzadas ou de almanacs. Quero crer que muitos dos senhores só passaram a se preocupar ou observar o tema recentemente. Mas saibam vocês que a criptografia não foi invenção do WhatsApp, a criptografia não foi inventada pelas empresas de tecnologia, pela informática. A criptografia é um conhecimento praticamente tão antigo quanto a civilização, pelo simples fato de que a humanidade sempre teve segredos, sempre quis proteger segredos. Evidentemente, era um conhecimento muito mais próximo das áreas militares, por dizer assim, uma área em que o segredo e a necessidade de comunicação entre comando e tropa, desde que o mundo é mundo, desde a Idade Antiga, é necessário preservar o segredo dessas comunicações. Então, métodos rudimentares aos olhos de hoje de criptografar mensagens existem desde que se tem notícia. Há um conhecido cifrado de César, supostamente utilizado por Júlio César, que consistia simplesmente em avançar 3 letras. Hoje isso é uma brincadeira, então a cada letra é substituída pela terceira letra. É uma brincadeira de criança hoje, mas a julgar aí pela expansão do Império Romano é capaz de realmente ter dado resultado naquela época. Então as comunicações militares usavam deste
método de cifrado. Isso foi evoluindo com o passar do tempo. Então, a história da criptografia é uma história de, vamos dizer assim, de um esconde-esconde, né? De um pega-pega, né? Há sempre uma evolução das técnicas de decifrar. Então, evidentemente, se há alguém protegendo, há alguém querendo decifrar. Então, esse conhecimento evolui ao longo dos tempos como um pêndulo, né? Aqueles que tentam decifrar a mensagem vão se aprimorando, vão descobrindo técnicas para obter acesso às mensagens alheias, né, que estão protegidas, e, ao mesmo tempo, as técnicas de cifragem vão também se aprimorando, e a novidade chega no século XX com o uso da informática, com o uso dos computadores. Então, a criptografia realmente vai ganhar uma popularização com o uso da informática, com o uso da internet. Porque até então era um conhecimento estritamente militar, era um conhecimento normalmente importante para governos, para comunicações diplomáticas, por exemplo, aquelas coisas que vemos aí nos filmes de, como eu disse, de espionagem dos anos 60, etc. Mas hoje, saibam vocês que a sociedade digital toda é sustentada com criptografia. Então, vamos dar alguns exemplos aqui do sistema financeiro, né? Não só de quem usa home bank, mas o ATM que está aí na porta, ele transfere informações para a central do banco. Isso precisa estar protegido. Quer dizer, veja, é o dinheiro, é a economia. Né? Se esse primeiro item não for bastante, né, a economia de todo o dinheiro que todo o sistema financeiro tem ali registrado está hoje em formato digital. E trafega, especialmente, esses dados trafegam em redes. Né? Redes que podem ser, teoricamente, interceptadas. Então, se não houver uma proteção muito forte para esses dados, vocês podem imaginar o caos, né, para pensar na frase do Carl Sagan, lá, como isso vai explodir na nossa cara. Quer dizer, a economia de todos vai, de repente, fazer um grande puff, vai desaparecer. O comércio eletrônico também. Né? Há aquelas regrinhas básicas assim que se passa às pessoas. Olha, quando fechar o cadeadinho, você pode pôr sua senha, tá? Pode pôr o número do seu cartão de crédito ali. Veja, isso também opera por criptografia. Os nossos navegadores todos, né, estão preparados para usar criptografia. Isso é silencioso ao usuário, né? O usuário não percebe, mas ao darmos a senha, os dados são criptografados aqui e trafegam bloqueados, fechados, até chegar no servidor, e o servidor tem acesso àquela informação. Então, é uma maneira de evitar interceptações. Claro que quem recebe a informação e decifra depois faz aquilo que o professor Luiz Fernando estava comentando, quer dizer, não há sigilo contra o outro interlocutor, mas há uma proteção para que os dados trafeguem no caminho. As assinaturas digitais, que são um outro reflexo do uso de criptografia, então essas assinaturas que usamos aí para enviar petições nos sistemas de processamento de processos digitais, né? Contratos, né? Isso ainda está incipiente, mas é de se prever um grande uso para isso em contratos. Sigilos, a proteção dos sigilos bancário, fiscal, profissional, industrial, segredos industriais que podem também trafegar pela rede, isso tem um valor econômico importantíssimo. Então, é necessário compreender que a criptografia sustenta também, não é, ou dá apoio a esses sigilos todos. Eu diria, a segurança da internet como um todo depende, não é, do uso de criptografia. Então, vejam, eu, por outro lado, diria a vocês que a criptografia é um fato inevitável da realidade. Veja, eu não sei se vão se chocar com isso, mas eu costumo comparar a criptografia à lei da gravidade. Quer dizer, criptografia hoje, como está ali naquele terceiro item, é matemática pura. E é um conhecimento público. Não quer dizer que todo mundo conheça, mas quem procurar um pouquinho na internet vai descobrir quais são as operações matemáticas que alimentam tudo isso que eu falei a vocês. E é um conhecimento público. Então, quando eu digo que é um fato inevitável, quase como a lei da gravidade, quero significar o seguinte: proibir a criptografia é quase que, né, uma tentativa de bloquear a lei da gravidade, de evitar que corpos caiam, porque a matemática está disponível. Então, alguém que queira praticar um ilícito usando criptografia, eu diria a vocês, se tiver o WhatsApp disponível, é mais fácil, ele vai usar o WhatsApp. Mas se evitarem o uso do WhatsApp, se proibirem grandes empresas que, por agirem na legalidade, vão acatar essas regras, né,
Se proibirem empresas de fornecer essa criptografia fácil a qualquer um, alguém vai fornecê-la de outro modo. Porque as operações são públicas. As operações matemáticas, quer dizer, que propiciam isso, são públicas, são fáceis, relativamente fáceis. Eu queria ter usado o meu notebook aqui, porque eu iria mostrar a velocidade que um computador faz uma conta, né? Veja, não sei que percepção vocês têm da capacidade dessas coisas que vocês têm no bolso, né? Mas o computador faz tranquilamente operações matemáticas com um número de 4, 5, 10 mil algarismos, né? E em uma fração de segundo ele multiplica, sei lá, 2 números de 3 mil algarismos cada um para dar um resultado de 6 mil algarismos, né? Não é, para quem está acostumado a usar calculadorazinha ali, não é uma coisinha fácil, só tem 10 algarismos, né? Parece que aquilo não vai além disso, mas internamente um computador tem uma capacidade de processamento absurda. Quer dizer, um celular desses que está no bolso de vocês era o supercomputador dos anos 70, é o computador que uma grande organização tinha para fazer todo o seu processamento nos anos 70. Então, a matemática envolvida na criptografia, uma vez pública, pode ser facilmente implementada em qualquer dessas coisas eletrônicas. Eu diria que daqui a pouco a torradeira, a geladeira, todas elas serão e terão que ser capazes, espero, né, de operar uma criptografia pesada diante da chegada, estão anunciando isso faz tempo, da chegada da internet das coisas. Aliás, vi uma chargezinha interessante nesse final de semana, né? Postaram uma charge dizendo, bom, daqui a pouco vamos ter a internet das coisas de ransomware, né? Ransomware, que é esse tipo de ataque, esse sequestro. Então fizeram uma chargezinha interessante, mostrando assim, não sei se vocês viram essa charge, mostrando um ambiente de uma casa, né? E cada aparelhinho falando, olha, eu só te dou a comida se você me pagar o resgate, eu só vou torrar o seu pão se você puser tanto dinheiro na minha conta, eu vou desligar o aquecimento se você não pagar isso aqui. Então, suscitou essa questão interessante, quer dizer, se as pessoas não tiverem preocupação com a proteção desses sistemas, é quase uma loucura imaginar que todos os aparelhos de uma casa vão estar ligados à internet, se comunicando com a internet, passíveis desse tipo de sequestro também, ou até passíveis de executar tarefas perniciosas ao dono desses equipamentos, né? Como vigilância, especialmente não sabemos, né, até que ponto esses aparelhos vão vigiar as pessoas também. Então, eu tenho pensado na criptografia como um fato inevitável, porque não há como escondê-la mais. Uma vez que essas operações matemáticas foram dadas ao mundo, é como tentar segurar lá, né, aquela frase muito conhecida, né, fogo morro acima, água morro abaixo. Tá? É impossível cercar isso. De modo que qualquer tipo de proibição, ou mesmo a restrição, se quiserem pensar, não vamos proibir, vamos restringir, é a mesma coisa, quer dizer, é a mesma coisa, né? De algum modo é a mesma coisa. A ineficácia disso é evidente. Quem vai atender a restrição? As pessoas que cumprem a lei. As pessoas que não cumprem a lei, né, vão continuar, né, violando essa e as outras leis todas, não vão se intimidar pelas restrições à criptografia. Mas, principalmente, isso vai gerar riscos incontroláveis para a segurança de relações lícitas. Então, se criarmos restrições como portas traseiras, criar mecanismos que permitam à autoridade acessar o sistema, não há meia segurança. O problema é esse. Quer dizer, então, quando há vamos dizer assim, uma oposição muito forte a se restringir o uso desses, né, desses mecanismos e da segurança, é porque aparentemente não há um meio termo possível. Eu, pelo menos, não consigo enxergar um meio termo possível. Isso é uma discussão de década na Europa, né? Há uma discussão bem mais antiga, né, que agora talvez tenha chegado no país, mas não parece possível haver um meio termo para isso. Porque uma fragilidade que se coloque num mecanismo desse é uma fragilidade que pode simplesmente tornar o mecanismo inútil para os fins lícitos a que ele se destina. Então, fique imaginando, vamos criar lá uma fragilidade numa criptografia, numa comunicação qualquer, num protocolo de comunicação qualquer. Veja, como vamos fazer transações bancárias sabendo que a comunicação pode ser, de alguma maneira, atacada, né? Então, não há realmente não vejo, pelo menos no horizonte, um meio termo possível. Então, por pior que possa ser, né, temos que defender, não é? Eu tenho defendido, tenho sustentado um direito à criptografia. Quer dizer, a pessoa deve ter o direito de usar a criptografia, né, como
um apetrecho, como um dado inevitável da realidade para a proteção do seu patrimônio, para a proteção dos seus dados, da sua privacidade, para o direito, não vamos falar só em patrimônio, há aquele direito que considero inalienável das pessoas de ter uma conversa privada com alguém da sua escolha. Não é? Então, se puder, chamo, né, o professor Pedro pessoalmente, vamos lá no cantinho ali, cochicho no ouvido dele, mas à distância eu devo ter esse mesmo direito, não é porque não tenho oportunidade de encontrar com ele, porque ele foi morar na Austrália, seja lá, mas é meu amigo de anos, eu quero poder conversar com ele em sigilo, não é porque eu não posso ter esse direito de criptografar as minhas mensagens, ainda que, claro, isso daí não gere, evidentemente, dificuldades ao combate ao crime. Mas a questão é que a privacidade também é um valor importante, é um bem jurídico importante que deve ser protegida. Né? E a criptografia serve também para a proteção de bens lícitos. O grande uso, né? Veja, essa questão sempre vem à tona quando se dá um uso ilícito para a criptografia, para esses mecanismos de proteção. Mas o que eu quero dizer a vocês é que esses mecanismos são usados cotidianamente para fins lícitos. Quer dizer, como motocicletas. De vez em quando alguém assalta o transeunte usando uma motocicleta, mas quantas pessoas circulam licitamente de motocicleta pela cidade? Quantas pessoas, né, usam um capacete, né, e depois vamos proibir a entrada de capacete no banco? Né? Então, quantos usos lícitos, todos, né, bens, objetos, coisas, né, têm regularmente, o que não quer dizer que ela não possa ser usada também para o crime, para o ilícito. Então, essas são as preocupações aqui que eu passo a vocês, né, diante desse ataque. O ataque, como vocês viram, usava a criptografia para proteger os dados. Né? A chave para decifrar seria dada, não sei se seria mesmo, mas diz que seria dada com o pagamento do resgate. Né? Pagamento do resgate pedido via Bitcoin, que daria um outro tema bastante interessante aqui, que também é uma moeda criptográfica. Né? O Bitcoin eu deixo aí para os colegas que se interessam pelo tema, né, esse convite a conhecer, né, essa moeda. Eu tenho iniciado algumas pesquisas sobre o tema, não tenho ainda algo muito mais profundo para dar, mas é uma moeda criptográfica também. Todo o valor da moeda está preso em algoritmos de criptografia, em sistemas de criptografia, que são considerados inquebráveis. Vejam vocês, a tal da blockchain, não é? que é o que alimenta a moeda, que também sustenta aí os registros da moeda, é tudo criptografia, é tudo matemática pura. Né? Então, é um dado da realidade. Quer dizer, se formos combater o uso de criptografia, nós vamos acabar com a economia também, vamos acabar praticamente com a vida em sociedade. Então, é isso que eu tinha a dizer. Desculpe se me alonguei muito até, e devolvo a palavra à mesa.